pessoal, vamos falar mais uma variante do Covid, XBB 1.5, né? Toda vez que a gente vê XBB, a gente sabe que é uma recombinação, então são de descendentes que vieram da BA2, né? E elas se recombinaram e formou essa XBB 1.5. E por que eu estou falando dela, né? Porque os Estados Unidos lançou um alerta para o crescimento dela, que não fazia nem 5%, né? Já tem alguns meses que a gente já conhecia ela, mas não era nem 5%, chegando a 40% das amostras de casos de Covid lá nos Estados Unidos. Ela cresceu muito rápido, né? Lembrando das características dela, por ser ainda o que a gente está falando, das subvariantes, da recombinação, você vê que o tempo todo a gente está falando de Ômicron, né? Inclusive as vacinas que eu falei chegaram, são modificadas para Ômicron, que é uma coisa ruim que o Brasil ainda não tem, mas nos Estados Unidos eles já estão dando lá, né? E agora a gente tem essas recombinações. Então a XBB 1.5, ela começou a dominar lá nos Estados Unidos, então é um sinal de alerta, né? Ainda não tem relatos dessa subvariante aqui no Brasil, né? Mas como ela dominou lá nos Estados Unidos e o Brasil tem esse contato muito intenso, as pessoas estão viajando, não está tendo nenhum tipo de controle, Brasil e Estados Unidos, então muito provavelmente a gente vai ouvir falar dela aqui, tá bom? E é a característica dela, né? Não aumentou gravidade, né? Todas essas subvariantes, como eu falei para vocês, da Ômicron, né? A vacina nova, né? A vacina que chegou aqui, já tem alguns milhões de doses no Brasil, mas a gente ainda não está aplicando, mas já se aplica nos Estados Unidos, não para todo mundo, mas aplica para grande parte da população e na União Europeia também, cobre bem melhor essas subvariantes, né? Então, tudo isso leva a crer que a gente tomando a vacina nova, a gente vai estar mais protegido também para elas. Não mostrou mais grave, não aumentou o número de internações, mas sim as mesmas características que a gente veio falando nos últimos meses. Toda subvariante que chega nova, a gente não costuma falar nem de sintoma novo, nem dizer que ela piorou muita coisa de gravidade, mas sim aumentou o número de casos, tá bom? A única novidade nesse momento, quando surge essa nova, é porque, como a gente está falando tudo subvariante da Ômicron, leva a crer, né, que a vacina nova, a vacina que já estão aplicando também nos Estados Unidos, vai ter uma produção maior. Lembrando que essa vacina ainda está para um grupo seleto, inclusive lá nos Estados Unidos, chega uns 25% da população, né? A maioria que está podendo tomar dela, né? Ainda tem uma escassez, né? E também muita gente mais jovem tomou a quarta dose, vamos colocar assim, né? Que são 2 doses iniciais, mas as 2 de reforço, pelo menos a maioria das pessoas tomaram essas vacinas, são 2 doses, né? É recente. Então, muito provavelmente essa população vai tomar depois com essa vacina nova, tá bom? Vamos aguardar, qualquer novidade eu falo aqui para vocês também.